gente, de acordo com a série apologética da ICP Editora do Instituto Cristão de Pesquisas, a gente vai falar um pouquinho sobre as referências bibliográficas dos ensinos das testemunhas de Jeová. De acordo com o comentarista, as testemunhas de Jeová procuram dar a impressão de que se valem só da Bíblia para apoiar os seus ensinos. E, de acordo com um livro deles, Raciocínio à Base das Escrituras, eu já mostrei aquele livro aqui, na página 384 diz assim: as testemunhas de Jeová creem que a Bíblia inteira é a inspiração da palavra de Deus e, em vez de aderirem a uma crença baseada na tradição humana, se apegam à Bíblia como base para todas as crenças. Aí o que o comentarista fala: mas quando se examinam as publicações da Torre de Vigia, vamos verificar que não é bem assim. Sempre é preciso o corpo governante delas, que representa o escravo fiel e discreto, para dizer o que é certo ou errado da Bíblia. Do contrário, só a Bíblia não representa muito. E aí, de acordo com a Sentinela de 1º de junho de 1968, na página 327, está escrito o seguinte: a Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, não a indivíduos, não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem ter presente a organização visível de Jeová, sem se ter presente a organização visível de Jeová. E aí o comentarista fala: como se vê, a Bíblia tem pouco valor se não for interpretada pelo escravo fiel e discreto. Como afirmam que não seguem tradição humana? Os católicos têm a Bíblia e a tradição. Ensinam mais os católicos que só a igreja pode interpretar a Bíblia sem errar. As testemunhas de Jeová, embora critiquem acerbamente os católicos, têm o seu Vaticano em Brooklyn, Nova York. Lá, o intitulado corpo governante, composto do escravo fiel e discreto, é o único grupo religioso capaz de dar a interpretação correta para elas. Sem essa liderança, não se pode interpretar corretamente a Bíblia. Chegam ao cúmulo de afirmar que as verdades que as testemunhas de Jeová têm de anunciar são aquelas que esse grupo, escravo, fiel e discreto, publica por intermédio da literatura da Sociedade Torre de Vigia. A Sentinela, de novembro de 1952, na página 164, diz o seguinte: as verdades que havemos de publicar são aquelas que a organização do escravo fiel discreto fornece, não algumas opiniões pessoais contrárias ao que o escravo providenciou como sendo sustento conveniente. Paradoxalmente, eles ensinam numa obra chamada Riquezas, na página 133, o homem que apenas fala ao povo e expõe suas conclusões ou as opiniões de outros homens não é pregador no sentido das Escrituras. O termo mais apropriado para designar tal indivíduo seria charlatão. Aí o que acontece? A vaidade religiosa dessa liderança, de acordo com o comentarista, é tão grande que não se acanham de intitular-se de canal de comunicação de Deus com os homens. De acordo com a Sentinela, de 1º de agosto de 82, na página 27, dizem o seguinte: Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Aí a gente observa, nisso que nós vimos aqui, que o canal de comunicação do seguidor de Jeová com o próprio Jeová seria tudo aquilo que o corpo governante estivesse de alguma forma
elaborando através da Sociedade Torre de Vigia. E aí, em relação à literatura, né, por meio da literatura, é que esse canal de comunicação de Deus com os homens é mantido aberto. Então, dentre as publicações de maior circulação estão as chamadas revistas como a Sentinela, que não sei se até hoje ainda é assim, mas publicada do dia 1º ao dia 15 de cada mês, e a Despertai, que é publicada do dia 8 a 22 de cada mês. Então, além das revistas, tem os livros, né? Tem o Conhecimento, que conduz à vida eterna, que seria um manual de orientação para as pessoas que aceitam o convite para o estudo da Bíblia. Esse estudo é conhecido como o estudo domiciliar da Bíblia. Pensam as pessoas visitadas estar estudando a Bíblia, mas na verdade estão estudando as doutrinas das testemunhas de Jeová. As perguntas constantes do rodapé das páginas do livro de estudo são feitas pelo instrutor, e as respostas de cada página são lidas pelos aprendizes, e por fim vão à Bíblia para apoiar como se os ensinos fossem bíblicos. Então está a pergunta orientada, aí está a resposta orientada, e aí vai para a referência bíblica para corroborar aquele ponto de vista. Então, de certa forma, o que vai acontecendo? A referência bíblica, ela fica mais como suporte de uma afirmação que já foi feita. Não é assim, eu quero sempre pensar o melhor, né? E aí, assim, não é aquele trabalho indutivo do tipo, você lê o texto e o que você conclui do texto, né? Mais ou menos por aí. E aí, também tem um livro, o Raciocínio à Base das Escrituras, para responder às objeções levantadas pelos opositores no seu trabalho de campo. Uma particularidade observada quando se entrega qualquer literatura a uma testemunha de Jeová, ela recusá-la terminantemente, porque ela está proibida de ler qualquer literatura não publicada pela Torre de Vigia. E aí a gente tem o canal de comunicação, que é o corpo governante, a gente tem a literatura, como a revista Sentinela Despertai, livros como Conhecimento, que conduz à vida eterna, que seria aquele manual, né, de catequização, Raciocínio à Base das Escrituras, que seria, grosso modo, tipo uma teologia sistemática nossa. Mas ele que aí distorce a Bíblia. O que acontece é que, assim, estou tentando ser polido, Fernando. Aí o que acontece é que, assim, a gente verifica que eles têm uma interpretação diferente da gente. E aí, por essa interpretação diferente, é que os evangélicos, em geral, acabam vendo-os como seita. Por exemplo, em relação aos adventistas, os evangélicos ainda se dividem. Mas em relação às testemunhas de Jeová, os evangélicos não se dividem. Eles afirmam, dificilmente você vai ver um evangélico, a não ser um evangélico raso, alguém que, assim, gente que não tem vivência mesmo de igreja, de escola bíblica, tudo bem, mas quem tem um pouquinho de vivência de igreja e de escola bíblica não vai ver testemunhas de Jeová como evangélico, né? Então é mais ou menos assim. E aí, além disso, a Bíblia deles é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, como a gente falou na semana passada. Quem foram os tradutores da tradução do Novo Mundo? Bem, das Escrituras para a tradução do Novo Mundo. De acordo com o livro Raciocínio à Base das Escrituras, na página 394, quando a Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia doou os direitos autorais da tradução realizada, ela pediu que seus membros permanecessem no anonimato. Os tradutores não buscavam proeminência para si, mas apenas dar honra ao autor divino das Escrituras Sagradas. E aí, qual seria a resposta apologética para essa questão das literaturas, né, desse canal de comunicação? É o fato de a Bíblia ser suficiente.
Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele deixa claro, né, que Timóteo, você conhece as sagradas letras essas que podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Jesus, né, lá em 2 Timóteo 3,15. E em continuação ele afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada e suficiente. Para quê? Para que o homem de Deus ele seja habilitado para toda boa obra. Então ela vai instruir, ela vai repreender, né? Ela vai corrigir, ela vai fazer essas coisas, né? Para quê? Para que o homem seja habilitado, como diz o versículo 16 e versículo 17. E o Espírito Santo, como paráclito, como consolador, como auxiliador, ele é aquele que nos guiaria em toda a verdade. João capítulo 16, versículos 13 e 14. E aí, uma outra situação em relação à questão dos escritores. Não vamos colocar o nome de quem escreveu, porque essas pessoas, devido à sua humildade, aquela coisa todinha. Entretanto, se nós olharmos os textos sagrados, Paulo ele se identifica como escritor das suas cartas, né? Em algumas cartas ele dá até a conclusão com as suas próprias mãos. Moisés é visto, né, como escritor do Pentateuco. E em relação a essa situação, eles estão sendo vaidosos porque eles estão dizendo: fui eu que escrevi, né? Então é importante a gente pensar nisso. Uma outra coisa, em relação à tradução do Novo Mundo para algumas passagens. Os autores dessa tradução, eles declaram no prefácio da Bíblia que procuram fazer sua tradução ser mais exata possível em confronto com as línguas originais da Bíblia. Aí, por exemplo, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, coloca a forçativa no lugar de Espírito de Deus. E eu, por exemplo, não sou aquele linguista, né? Eu não estudei grego nem estudei hebraico. Eu estudei grego para passar e estudei hebraico para passar. Por isso hoje eu pendo um pouco por causa disso, né? Então não desperdicem essa oportunidade. E aí o que acontece? Eu não preciso saber muito. A palavra que está lá no hebraico está Ruach Elohim, né? Então está ali o Espírito de Deus. Ou poderia até ser, né, digamos, há interpretações de que quando se coloca Elohim, além de estar falando Deus, pode estar dando um superlativo. E Ruach pode significar também vento, não apenas espírito. Se fosse vento forte, até daria para ir, né? Embora nós entendemos que seja o Espírito Santo aqui, mas vento forte ainda vai, porque a palavra que a gente traduz por espírito, ela pode significar vento também, sopro, né? Agora, força ativa, entende? Então, soa diferente. E aí, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 3, o Espírito, né, tá com letra minúscula, né, e diabo e tentador tá com letra maiúscula, né? Então, por exemplo, digamos que de repente o Espírito tá com letra minúscula, porque não é o nome, tá? Só que diabo também não é o nome, né? Diabo seria tipo uma transliteração da palavra diabolos, que significa acusador, difamador, aquele que calunia, aquele que fala mal. Tentador também não é nome. Então, se a gente for usar esse argumento, né? E aí, de onde vem o estranhamento que vocês acabaram expressando involuntariamente aí, né? Entende? O Espírito está em minúsculo, diabo e tentador está em maiúsculo. Aí, por exemplo, em Mateus 27, versículos 52 a 53, né, a gente, por exemplo, vê o seguinte, na tradução do Novo Mundo das Escrituras: muitos corpos de santos que tinham adormecido foram levantados,
e pessoas saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ter sido levantados, entraram na cidade santa e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. E aí, por exemplo, de acordo com o texto aqui, não passa a ideia de que eles foram ressuscitados, só mostra que eles foram, como é que eu posso dizer? Só fala que foram expostos. Entende? A tradução diz que eles foram expostos, né? No texto bíblico diz que foram ressuscitados. E aí, por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículo 33, 15, versículo 25, 28, versículo 9, 28, versículo 27, João capítulo 9, versículo 32 e Hebreus capítulo 1, versículo 6, eles colocam a expressão prestar homenagem em vez de adorar. E a palavra proskunel, ela é traduzida por prestar homenagem para Jesus. Para o Pai, Satanás e deuses falsos é sempre traduzida por adorar. E aí você vê o seguinte: se vai tratar a palavra que a gente traduz por adorar, se vai tratar por prestar homenagem, por que quando é para o Pai ou quando é para o diabo é adorar, e quando é Jesus é prestar homenagem, né? Então é aí onde vem o questionamento. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 58, em que Jesus fala sobre... Melhor, quem pode abrir aí? João 8, versículo 58. João 8, 58. 51? João 8, 58. Disse-lhe Jesus: verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que acontece depois? Leia aí, por favor. Então pegaram em pedra para lhe atirar. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E aí eu pergunto, quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, poderia ser uma afirmação qualquer, mas vamos para o próprio contexto. Por que os judeus pegam pedra para atacar em Jesus, quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou? Quem pode chutar? Porque ele estava se chamando Deus. Porque o quê? Ele estava se dizendo que era Deus. Deu para entender? Ou seja, a gente não precisa forçar a barra. O contexto deixa claro que os judeus perceberam que quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo, olha, eu sou o eu sou lá de Moisés. Tanto que aí, quando ele fala isso, os camaradas pegam pedra para atacar. Mas, de acordo com a tradução do Novo Mundo, tá, eu tenho sido. Aí descaracteriza. Aí, para o leitor evangélico, ele não associa João 8,58 com Êxodo 3,14. Entende? É uma coisa sutil, mas é uma sutileza que é estranha. Quem não conhece, passa batido. Deu para entender? E aí, por exemplo... É uma troca da interpretação, né? Na forma. Entende? O problema é que não tem como você apagar o texto, porque o contexto deixa claro que os judeus entenderam o que Jesus disse, tanto que entenderam que ficaram com raiva. Então, o entendimento dele não tá falando que... Não está batendo. Não tá batendo. Entendeu? E aí, só que você não tem a quem criticar, porque você não tem o nome dos tradutores. E aí, em relação, por exemplo, a Mateus 27,50, está a estaca de tortura em vez de estar cruz. Quando, por exemplo, em 2 Coríntios 11:8, Paulo é chamado de ladrão, tendo roubado outras igrejas, a tradução do Novo Mundo fala outras congregações, só para caracterizar a palavra igreja, entende? Aí, por exemplo, Lucas 23:43, no texto que fala, né,
hoje estarás comigo no paraíso, de acordo com a tradução do Novo Mundo, tá: deveras te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E não hoje estarás comigo no paraíso. Não sei se deu para perceber a diferença. Entendeu? Uma coisa eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Outra coisa eu digo, hoje estarás comigo no paraíso. Entende? Não entendeu não, né? Não entendeu? Ah, então tá bom. Porque assim, uma situação está dizendo o quê? Eu estou te dizendo hoje que você vai estar comigo no paraíso. Só que no texto que a gente vê, Jesus está dizendo que eu estou te dizendo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Entende? E por exemplo, os estudiosos do grego não conseguem concordar com isso. Há pesquisas, né? Já tem até entrevistas de exegetas, né, criticando essa interpretação por causa disso. E aí é que a gente não vai ter tempo para isso. Pastor, o paraíso, alguns estudiosos dizem que é o próprio jardim. Há uma série de discussões. Por quê? Porque nos evangelhos a gente está tendo uma cosmovisão judaica e não uma cosmovisão necessariamente cristã, no aspecto de orientação para a igreja. Entende? Tanto que fala de seio de Abraão, entendeu? E no Evangelho, Jesus está dizendo o quê? Eu vou edificar a igreja. Nas epístolas, a igreja já está edificada e Paulo está o quê? Trazendo as orientações. Ó, precisa ser assim, precisa ser assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas só para encerrar então, só uma questão. Cabe a nós então obedecermos fielmente que está aí e não darmos tantos ouvidos ao que dizem os escritores no rodapé. Porque o escritor do rodapé, ele é um estudioso, entende? Então acontece, você pode confiar nele no aspecto de ele ter ferramentas que você não tem. Você só precisa ter cuidado para você não ter fé nele. Porque ele pode estar partindo de um pressuposto que não é o correto, ele pode de repente estar partindo de um fundamento científico que pode ser questionado ou substituído com o passar dos anos. Ele não tem certeza de onde veio. Entende? Um monte de coisa pode estar por aí, entendeu? O texto, você tem aquela situação de que você não sabe e tem aquilo que é simples de entender. O que não é simples de entender, você precisa estar sempre na humildade, porque o estudioso ele pode estar com a razão, mas pode não estar. Agora, o amo o teu próximo como a ti mesmo, está claro, é só botar em prática, entendeu? Porque se batizam pelos mortos, aí cada um vai levantar um negócio. Agora, o amor é paciente, é benigno, não procura os seus interesses, está claro. Entende? Então, o que está claro, está tranquilo. O que não está, aí os pesquisadores vão mastigar. Só que assim, de acordo com o pressuposto que a pessoa tem, ela vai por um caminho. E aí, daí onde tem o progressista, tem o conservador, o fundamentalista, né, o liberal e assim. Porque você vai a partir do seu ponto de vista, né? E não adianta, não tem como fugir disso. Você tem um ponto de vista. Porque não temos que ter os pressupostos humanos. Só temos pressupostos humanos. A gente não tem para onde correr. É como, digamos, se você está usando uma lente, você vai enxergar a realidade a partir daquela lente. Se a cor da lente é verde, vai esverdear tudo que você vai enxergar. Se a cor da lente é vermelha, vai avermelhar tudo que você enxergar. Então, por isso que alguns cristãos no passado, eles não tinham dificuldade com a escravatura. Porque a lente que eles usavam não dificultava. Como teve crente depois, né, que olhava e tinha dificuldade com a escravatura. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente precisa ter essa humildade, porque é essa humildade que faz a gente pesquisar. O meu maior medo são daquelas pessoas que sabem tudo, porque eu entendo que geralmente quem sabe tudo é o ignorante. Toda vez que alguém sabe tudo, eu fico com medo dessa pessoa. Por quê? Porque como é que ela sabe tudo? Entendeu? Então, daí é importante. Exatamente. Então, eu não posso estar pensando apenas no seu treinamento.
eu preciso pensar quem foi seu treinador. Isso. É importante. E às vezes o cara. E o paraíso deles, onde é que fica? Você poderá viver para sempre no paraíso na terra. Exatamente. O paraíso deles não é celestial. Não, Terrestre. não, exatamente. Lembra, céu só para os 144 mil. E aí, Mas não é só para ele não, tem um pastor lá no Bangui que está na mesma Quando ele denominação voltar, dele, ele só vai pode. terminar o. A Lucina falando. Uma vez falaram na minha foto, eles falaram para mim que Jesus, quando voltar, vai ser o novo governante, não vai ter mais o Ele não vai nem tocar, não vai nem tocar na terra. e aí nesse caso, por exemplo, a Torre de Vigia, no rodapé da tradução do Novo Mundo, que alterou sua tradução, dizendo, por exemplo, em relação à questão desse texto, né, que tem uma vírgula antes da palavra hoje, aí emitimos a vírgula antes de hoje, né? E aí, no caso, a gente observa também em João 1,1, quando fala um Deus, no caso de Jesus, né? Deus com letra minúscula, né? E não necessariamente como a gente faz. No princípio era o Logos, né? Ou a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus, ou Deus era a palavra. Não, mas a palavra era um Deus, com D minúsculo, né? E aí, né, o que, por exemplo, se a gente for observar, né, há alguns pontos de vista, né, divergentes em relação a isso, e é importante a gente observar, né, que muitas vezes a gente, por ignorar as línguas originais, e daí é importante a gente tentar na caminhada. Tudo bem que agora é correria para a gente passar a ser aprovado e tudo, mas como vocês vão ser os homens e as mulheres da Bíblia, assim que der uma oportunidade, seja por correspondência, pela internet, seja um curso livre, alguma coisa do tipo, né, um ano de hebraico num lugar, um ano de grego em outro lugar, ou de repente vai para a UERJ, vai aprender línguas, né, grego e português, hebraico, português, alguma coisa do tipo, e tudo tal. Para quê? Para a gente se familiarizar com isso, para a gente não ficar sempre à mercê de qualquer comentarista, né, da gente poder ouvir o comentarista, mas comparar também com o nosso estudo, né, porque é o que eu estou dizendo. Se a pessoa que me instrui, ela parte de um pressuposto contrário à minha fé, ela não vai me ensinar dentro da minha fé, né? Exatamente, né? É como, digamos, por exemplo, tem gente, né, que pode pegar alguns textos bíblicos para justificar um monte de coisa, né? Como eu já disse, tem gente que às vezes pega a questão do partilhar da igreja, da comunhão da igreja, para falar de comunismo. E é um anacronismo, por quê? Porque o comunismo é uma proposta muito posterior ao início da igreja. Então, como é que você está vendo um negócio posterior naquela época, né? Então, assim, diante de situações, né, como essa, a gente precisa ter cuidado, até porque, né, a comunhão que a igreja tinha era uma coisa espontânea, tanto que quando Ananias e Safira retêm parte do dinheiro, Pedro fala o quê? Por que vocês fizeram isso? Vocês não podiam ter ficado? É diferente, né? A implantação do comunismo através do socialismo não é uma coisa assim, ó, você está livre para escolher. É um regime, é um sistema, é o seguinte, olha, a partir de agora a gente vai nivelar, porque a gente vai botar todo mundo em condição de igualdade. Não é uma coisa que brota de dentro para fora, é uma coisa de fora para dentro. Então não pode comparar isso com igreja, porque no caso da igreja, quando eles pegavam e colocavam tudo aos pés dos apóstolos, era uma coisa espontânea, era um negócio que vinha de dentro deles. E quando um quis forçar a barra, só quis forçar a barra para parecer generoso, porque no caso o glamour era ser generoso. Então não era aquela coisa assim,
alguém botou uma faca no meu pescoço. Não, eu estou dando, né? Era mais ou menos assim. Então não dá para comparar pegando uma coisa de uma época e colocando na marra numa outra época, né? Mas agora, eu não sei se dá para perceber que a questão não é o que você está vendo, é o que você coloca com a sua mente no que você está vendo, para depois dizer que você está enxergando aquilo. E aí, quando eu falo isso, eu não falo dos outros, eu falo de nós mesmos. A gente precisa ter consciência, né, de que assim, o que realmente eu estou procurando aqui? Eu estou realmente procurando que o texto fale para mim, ou eu só estou procurando que o texto sustente uma coisa que eu já concordo? Porque eu não sei você, mas eu sou tentado a fazer isso. E aí, entende? Uma outra situação, né, digamos, em relação à questão de que Jesus, ele é a primeira criação de Deus, né? Eles defendem isso lá em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, e enquanto João capítulo 1, versículo 3 fala que sem ele, nada do que foi feito se fez. E aquilo que, por exemplo, até falei com vocês na semana passada ou retrasada, não lembro, que é a questão de traduzir as palavras gregas, né, kyrios ou kurios, né, por causa do Y, né, que significa soberano, Senhor, Senhor, né, e Theos, que é Deus no Novo Testamento, por Jeová, 237 vezes, né, sempre que a passagem se referia a uma citação do Antigo Testamento, onde aparecesse o tetragrama Yod-He-Vav-He, que no caso deles coloca JHVH. Quando o tetragrama aparece no contexto, quando o tetragrama aparecia num texto do Antigo Testamento e é aplicado a Jesus no Novo Testamento, com as palavras Kyrios ou Kurios, né, e Theos, traduziram por Senhor, não segundo a regra por elas mesmas estabelecidas para a inserção do nome Jeová no Novo Testamento. Então, observem bem o raciocínio. Quando a gente está falando, né, do caso da tradução do nome de Deus aplicado ao Pai, por exemplo, né, especificamente ao Deus de Israel, aí a gente tem o Jeová. Quando é uma passagem que, mesmo sendo do Antigo Testamento, falando sobre, né, o Deus de Israel, mas aplicada a Jesus, aí coloca Senhor. Então essa é a crítica, né, que o comentarista faz. Oi. Mas pô, eles alteraram até o tetragrama? Porque o que acontece? O tetragrama ele é hebraico, então ele não tem correspondente no grego. E aí o que o pessoal da Septuaginta